Fala, gente, tudo bom? Estou aqui novamente. E aí, essa é mais uma edição do nosso podcast Nem Tudo é Política. Hoje, me abandonaram do lado de cá, estou só. Lucas não pôde estar presente e Raquel está aqui. Aí teve um imprevisto, a gente está tendo uma filmagem na cidade e ela teve esse imprevisto. E aí, por conta do horário, estou aqui, ela acabou de chegar. Então, hoje serei voo solo com um convidado muito especial. Hoje a gente está aqui batendo esse papo com ele, que é vereador e presidente da Câmara de Vereadores do Recife. Então, muito bem-vindo, Romerinho Jatobá. Seja bem-vindo a essa edição Nem Tudo é Política. Obrigado, prazer enorme estar aqui falando com vocês, podendo ter esse bate-papo, falar um pouco do que a gente tem feito pela cidade, do nosso mandato, da presidência da Câmara. Prazer e muito obrigado pelo convite. Nada, novamente agradecer. Eu sei que essa vida corrida já está em pré-campanha, né? E tá aí, entre uma agenda e outra, vai para um lugar, vai para o outro. Além de ser vereador, ainda é presidente da casa. Então, eu sei que é uma agenda muito apertada. Agradeço novamente por você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Mas aí, começando mesmo, né? Romero Jatobá Cavalcante Neto, 37 anos, está no seu terceiro mandato como vereador. Em 2011, assumiu a vice-presidência da IPTUR. Em 2012, disputou o primeiro mandato, obtendo 5.403 votos. Ficou na primeira suplência e já assumiu o mandato em 2013. Em 2014, assumiu o convite do então prefeito Geraldo Júlio para assumir a Secretaria de Habitação do Recife. Foi reeleito em 2016 com 9.088 votos. E em 2019, assumiu a primeira secretaria da Câmara Municipal do Recife. Em 2010, foi reeleito com 11.500 votos. Batido, né? E eleito para presidir a Câmara dos Vereadores do Recife 21 e 22 e reeleito para o biênio 23 e 24. Esqueci alguma coisa? Não, a história política é essa. Acho que esse é o comecinho aí, antes de estar ainda na IPTU. Comecei no Serviço Público na Secretaria de Juventude e Emprego, né, numa função Estado inicial, ou prefeitura? Estado. Estado. Com o governador Eduardo Campos. Trabalhei lá, fui na gestão de Paulo. Eu trabalhei com o Pedro Mendes na Secretaria de Juventude e Emprego. Pronto, aí na minha época já não foi Juventude e Emprego, era só Criança e Juventude. Mas foi Pedro Mendes, acho que depois foi a Raquel, que é a atual governadora, fui secretária lá, acho que depois foi Isaltino. Eu não lembro mais não. Mas enfim, esse foi o currículo do vereador, presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá, mas as pessoas querem saber quem é Romerinho para além do político. Romerinho em casa, Romerinho no momento de lazer. Romerinho é pai também de Romerinho, pai de Romero, uma criatividade muito grande, né? Meu pai é Romero, eu Romero, filho Romero. Meu avô também era Romero, mas um pai casado, bom filho, bom marido, bom pai, que tento trabalhar muito para a gente garantir um futuro melhor, né? Para a nossa família, para o meu filho especialmente. E gosto de estar sempre com a família, com os amigos, preservo as amizades. Tenho amigos da época do colégio, que são os verdadeiros amigos, que me acompanham sempre. Também tenho várias novas amizades, gente que a gente passou a conhecer no decorrer da vida e que a gente quer sempre ter ao nosso lado. É isso, acho que a gente tem que ser amigo dos amigos. Sou apaixonado por futebol, gosto sempre de estar assistindo um bom joguinho, independente de que time seja, né? Mas é isso. E trabalhando muito. Boa. E aí, esse futebol a gente vai chegar lá. No momento do futebol a gente chega lá. O pessoal tá rindo aqui porque tem uma hora que eu bato muito aqui na federação. Mas a gente vai chegar lá. Você falou aí dessa rotina, você é pai de família, esposo, tem essa rotina aí agitada quanto vereador. Como é que é essa conciliação para você? Momento de lazer, momento com a família, momento com os amigos, momento em casa, momento na Câmara de Vereadores, momento na política. Como é que você ajusta seu horário para ter essa conciliação e adaptar as agendas e essa loucura que é a rotina da vida política? Posso dizer que é com mágica, viu, Caio? Porque não é nada fácil. A gente tem uma vida muito atribulada. Nosso mandato de vereador já demanda muito tempo. E ainda mais sendo presidente da Câmara, tem uma responsabilidade muito grande. E a gente tenta otimizar o tempo, né? Eu costumo aproveitar ao máximo o tempo com a família, que não são muitos, né? A gente termina se dedicando muito ao trabalho, mas
tenta otimizar, ficando com a família, trabalhando, com os amigos também, né, com a família em geral, para a gente poder dar o suporte necessário. A vida não é fácil, a gente está na idade da produção mesmo, de ter que produzir, de ter que estar trabalhando. Eu gosto muito do que faço, sinto também uma responsabilidade muito grande e preciso dar conta. Então, a gente tem que ajustar o nosso tempo, ajustar o tempo com a família, ajustar o tempo com o trabalho. Tem consumido muito o nosso tempo, mas faz parte. A gente sai dosando, acho que a família entende, ajuda. Hoje eu tenho um filho de 5 anos que é quem mais cobra, né? E a gente, nos momentos que tem disponível, livre, a gente quer estar junto, quer estar próximo, suprindo essa ausência. Mas tenho uma esposa que me entende, que me ajuda muito, e isso facilita bastante. Meus pais também, meus irmãos, sempre dando força para a gente continuar a nossa luta. E isso termina ajudando e dando o suporte que a gente precisa para continuar o trabalho. Perfeito. Eu costumo dizer aqui que o primeiro voto que você precisa reverter para você que disputa eleições, é em casa. Se você não convencer em casa, a pessoa que dorme com você, a importância de você ter aquele voto, você acha que você está começando no caminho errado. Mas, e cuidado com a saúde. Como é que anda com essa loucura aí? A gente estamos na porta da eleição, começar aquela agitação, você sai de casa cedo, não tem hora para comer, não come bem, não dorme bem. E aí tem hora que o corpo cobra essa conta. Como é que tá essa preparação? Verdade, a gente tem que conhecer o corpo e sair adequando. Eu costumo, durante esse período mais acelerado, a ter um dia para você dar uma recuperada. Não é um dia todo, mas aquele dia que você acorda um pouquinho mais tarde, levanta lá para as 7, 7h30. Geralmente as agendas vão até muito tarde, principalmente nesse período a gente faz cerca de 3, 4 reuniões por noite. Então, sempre termina o dia por volta das 11, 11h30 da noite. E no outro dia, logo cedo, gosto de estar levando o meu filho na escola, que é o momento da gente poder conversar, de ter aquela meia horinha, 40 minutos ali de conversa, né? E aí tem um dia na semana que a gente tira para descansar um pouco mais, recuperar as energias e seguir em frente. Então, é bem agitado, bem corrido, mas vale a pena. Sobretudo quando as pessoas reconhecem o trabalho que a gente está fazendo, sobretudo quando as pessoas confiam no nosso trabalho, quando as pessoas enxergam que o que a gente está fazendo é importante para a cidade, é positivo. Isso, sem sombra de dúvidas, é o preço que se paga para que a gente tenha, né, as pessoas reconhecendo o nosso trabalho. Boa. E aí, você, vereador hoje da base, né, da gestão, e aí assumiu, além do mandato, para que foi eleito, assumiu esse desafio de presidir a Câmara. Como é que é essa conciliação? Em algum momento se choca, assim, ser vereador e ao mesmo tempo ser presidente? Porque, além de ter as demandas de vereador, que é fiscalizar, que é estar na rua com as pessoas, porque o vereador hoje é a ponta, o elo mais forte da comunidade, do povo, com a gestão. Mas, ao mesmo tempo, precisa tocar as demandas que chegam da gestão na casa. Como é que é feito esse desafio para conciliar aí o mandato de vereador e de presidente de uma casa legislativa? É um desafio muito grande. Eu fui eleito presidente mais jovem da história da Câmara. Isso traz um orgulho imenso, mas uma responsabilidade do mesmo tamanho. A gente tem que dar conta, sabendo que é jovem, que tem os desafios a serem enfrentados. E eu costumo me dedicar muito às tarefas que são me dadas. No meu mandato eu me dedico muito, estou sempre muito próximo às pessoas que nos escolheram para ser os seus representantes, que depositaram o seu voto de confiança na gente, que olha para a gente como a esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor, de uma cidade melhor. Eu me dedico muito ao meu mandato, mas também me dedico muito à presidência, a ter que tomar conta de uma casa legislativa, de um poder legislativo, de enfrentar todos os desafios, de estar intermediando os interesses dos nossos pares, de outros vereadores. Então, de fato, é um desafio grande, mas a gente tenta dosar. Eu acho que essa relação próxima que a gente tem com o executivo, isso ajuda bastante. O prefeito João Campos ele tem tido um olhar muito sensível à Câmara de Vereadores. Respeitar a independência dos poderes. E, ao mesmo tempo, a Câmara também tem sido muito parceira do prefeito, sabendo também respeitar a diferença, a distância dos poderes, a independência, mas também naquilo que é bem comum ao cidadão recifense a gente poder ajudar. Acho que isso é o que tem dado tanto retorno ao povo da cidade. Então, a gente precisa conciliar isso. Eu costumo, nos finais de semana, dedicar tempo ao nosso mandato, para a gente estar próximo às pessoas,
para a gente estar cumprindo aquilo que elas esperam, para estar ouvindo delas. Eu digo sempre que o político não adianta fazer o que ele acha que tem que ser feito. Ele tem que fazer o que o povo quer que seja feito. E para ele fazer o que o povo quer que seja feito, ele tem que saber quais são essas dificuldades, necessidades. Para isso, ele tem que estar perto. Ele tem que andar, conversar, ouvir. E a gente faz isso. A gente faz isso nos horários de contraturno, onde a gente não está na Câmara, onde a gente consegue sair da Câmara para fazer o papel de vereador, e também no final de semana. Eu ando muito, ando a cidade toda, tenho uma representação em toda a cidade, não só em um bairro, não só em uma comunidade, não só em um segmento, na cidade inteira. Então a gente anda, conversa com muita gente e as pessoas sabem disso. Quem acompanha um pouquinho o meu Instagram vê que a luta é muito grande, mas que a gente não abre mão de estar perto das pessoas, de estar representando elas. Perfeito. E é um trabalho dobrado, Romerinho? Ser presidente e vereador ao mesmo tempo? Sem sombra de dúvidas. É um trabalho dobrado, é um trabalho árduo, é um trabalho que a gente precisa cuidar do nosso mandato, mas também entender o mandato dos nossos colegas, né? E tentar ajudá-los a desenvolver da melhor forma. Eu, quando assumi a presidência, eu garanti que não ia saciar o direito de ninguém. Eu não ia criar dificuldade para ninguém, independente que bandeira que lado fosse, que bandeira defendesse, que partido fosse filiado, que eu ia dar o direito de cada vereador se expressar ali na Câmara e desenvolver o seu mandato. Eu acho que a gente vem cumprindo isso. Eu comecei a minha presidência no ano de 2021 e no ano de 2023 eu precisei passar por uma nova eleição. Fui eleito unânime, de maneira unânime, com a única candidatura à reeleição da presidência da Câmara, tendo inclusive as primeiras declarações de apoio tendo sido feitas pela oposição. Então a gente segue dando vez e voz a todos os vereadores para que eles possam expressar o seu mandato e fazer o que os eleitores dele também esperam. Cada um ali foi eleito para defender uma classe, uma bandeira, um segmento, alguma parte da nossa cidade, e precisam desenvolver o seu papel. A gente garante isso na presidência e isso dá muito trabalho, porque além de cuidar do nosso mandato, nós temos que cuidar do poder legislativo, né, de todas as circunstâncias que existem no dia a dia e termina, né, demandando um tempo muito grande, mas a gente não abre mão de cuidar do nosso mandato, até porque, antes de sermos presidente, nós somos vereadores e precisamos dar conta daquilo que as pessoas esperam. Boa. Eu fui para uma solenidade na Câmara. Eu acho que foi o título de cidadão de Rinaldo. Se a memória não me falha, foi esse a solene que eu fui lá. E aí uma cena me chamou muita atenção. Foi, eu acho que quando acabou a reunião e tal, tava na resenha e aí tava os vereadores da base, vereadores de oposição, vereadores que Rinaldo trava ainda muito embate. E aí eu vi um ambiente muito harmônico na Câmara. E eu acho que isso se induz também ao trabalho da condução da mesa, da presidência, de ter essa... Cada um defende as suas ideologias, aquilo que acredita, mas que também respeite os companheiros que para ali foram eleitos. Acho que esse é um dos pontos que parabenizar por esse feito. Tem esse ambiente muito apaziguador ali dentro. Mas, além de ser presidente, ser vereador, a cadeira de presidente lhe dá também uma outra exigência, que é assumir, se preciso for, a cadeira de prefeito. E você já assumiu por 2 vezes aqui em Recife. Assumi o posto de prefeito interino por 2 vezes. E também é um motivo de orgulho muito grande a gente poder ficar à frente do poder executivo da nossa cidade. O prefeito João Campos me confiou, no primeiro momento, 10 dias à frente da prefeitura. Eu acho que nenhum vereador, tirando talvez Liberato, que assumiu por um bom tempo, eu acho que nenhum outro vereador assumiu a prefeitura por tanto tempo. E foi uma experiência muito boa. A gente que já acompanha o dia a dia da prefeitura, o trabalho que o prefeito vem fazendo, pôde se aprofundar, né, nas ações, o que vinha acontecendo, nas coisas... Isso foi lá atrás, né, nas coisas que hoje nós estamos entregando. Então foi um momento muito importante e a gente pôde continuar com esse ritmo de trabalho que o prefeito vem executando na cidade. Podemos ter um ritmo acelerado na rua, fazendo vistoria nas obras, visitando encostas, calçamento de rua, conversando com os moradores, também nos trabalhos internos da prefeitura, né, podendo agilizar alguns pontos importantes de entregas, fazer reunião com o corpo técnico da prefeitura, sancionar leis, como fizemos com a
redução do ISS para o setor de eventos. Então foi um momento muito importante, né, de muita responsabilidade, mas acho que a gente deu conta. O prefeito, quando voltou, agradeceu o tempo que a gente ficou à frente da prefeitura, parabenizou pela condução. Acho que é isso. Acho que todo mundo que tem a responsabilidade política, que tem um trabalho em prol dos recifenses, tem que se dedicar para fazer da melhor forma. E, no fundo, eu acho que todo mundo quer a melhoria da qualidade de vida do recifense. A gente trabalha tanto para isso. Acho que pude dar minha contribuição, além de como vereador, também como prefeito. Boa, excelente. E aí você falou aí desse ambiente que existe na Câmara, você tem que, enquanto presidente da Câmara, tem que defender também a liberdade de fala daquele vereador que, mais que seja oposição, mas ele foi eleito para defender aquela causa, ou da base, enfim. E aí hoje a gente vive numa era digital muito forte, em que os debates, eu não estou falando especificamente da Câmara nem de nenhum vereador, mas de um modo geral, nacional. Muitos políticos, eles falam, é um discurso muito vazio de propositivo para a melhoria de vida das pessoas, mas que na bolha dele aquilo está muito forte. Não sei se existe isso na Câmara, eu confesso que eu não vi, ainda na Câmara de vereadores aqui do Recife. Por exemplo, tem uma cena que me chamou muita atenção, um fotógrafo. Ele fez uma foto, eu não sei se ele era fotógrafo do Congresso ou de algum deputado ou de algum político, mas ele fez uma foto que era na sessão, que aí todos os políticos, os deputados estavam com a câmera assim e não com discussões propositivas. Não sei se chegou ainda essa era digital na Câmara, em que as pessoas eles não discutem mais soluções para a cidade, mas sim para a sua bolha. Como é que você enxerga essa nova era de político, vamos dizer assim, TikToker, né? Que as pessoas não estão preocupadas em debater a vida das pessoas para que for eleito, e sim para falar para uma bolha ou para outra? Na verdade, Caio, eu acho que isso é um reflexo da sociedade em geral, né? A política, o parlamento, ele vai se adequando às necessidades da sociedade. A gente vive hoje numa sociedade praticamente inteira na era digital, participando das redes sociais. E muito do que a gente vê no país hoje, de polarização, é vista também nas redes sociais. E as pessoas que escolheram seus representantes, elas querem que os seus representantes eles naveguem naquelas mesmas águas, né, que aquelas pessoas estão permeando. Então, existe, de fato, gente que fala para a sua bolha, porque está falando para o seu eleitor. O eleitor quer aquilo. Né? Elegeu determinado político para pensar da mesma forma que eles. Não que seja o caminho correto ou que não seja, mas é o que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade. O Brasil, especificamente, e também não é, falando do Brasil, mas não é um caso específico do Brasil, a questão da polarização direita-esquerda, né, de maneira extremista. Verdade. Isso também faz com que a gente tenha esses políticos TikTokers, como você chamou, em evidência. Porque existem dois lados, né, e cada um vai querer falar para o seu lado, para a sua bolha. Eu não acredito que isso seja bom para o país, não acredito que isso seja bom para a democracia. Acho que a gente precisa superar essa etapa e acho que até que a gente já está superando. Já tivemos no momento pior. Acredito que daqui para frente seja melhor. E espero que isso também reflita de maneira geral na sociedade e, consequentemente, nos parlamentos. Perfeito. Você está ali como vereador. Enquanto vereador, você é da base do prefeito João Campos. Enquanto presidente, você toma essa postura imparcial como presidente da Câmara, do Poder Legislativo. Mas como é que existe hoje? Como é que está essa relação Câmara de Vereadores e Poder Legislativo? Eu pergunto isso. Semana passada tivemos aqui um convidado, Eduardo, e aí ele disse que o prefeito, João, ele envia propostas e projetos, na verdade, para a Câmara de Vereadores, e aí passa como ele quer, como o prefeito quer. E ele não presta nenhum esclarecimento nem para a Câmara e nem para a sociedade. E ele acha isso ruim, né? Enquanto tem um gestor que não tem nenhum tipo de esclarecimento, aprova como quer, do jeito que quer.
E aí as pessoas, não presta esclarecimento nem para as pessoas, nem para a Câmara de Vereadores. Você, enquanto vereador da base e presidente da casa, como é que você enxerga essa fala e como é que você avalia essa relação Câmara de Vereadores e gestão do prefeito João? Avalio uma relação muito positiva para a cidade. Primeiro que sempre houve o respeito à independência dos poderes. Isso é crucial e eu, desde o início da minha gestão enquanto presidente, eu disse que não abria mão disso. A Câmara é Câmara, a Prefeitura é Prefeitura. Agora, se um projeto é bom, se o projeto está ajudando as pessoas da nossa cidade, a gente vai trabalhar para que ande rápido, para que chegue o quanto antes nas pessoas. Eu não sei de onde foi tirada essa fala, nem em que contexto cabe essa fala, mas a gente tem uma bancada de maioria do prefeito João Campos, isso é claro, notório, e acho que é até certo, né? Mas não é porque existe um projeto na Câmara que toda a bancada ou todos os vereadores são obrigados a votar favoráveis. Não é porque eu sou da bancada do prefeito João Campos que eu sou obrigado a aceitar tudo que vem do prefeito. Se há uma aprovação em massa, se há uma grande quantidade de projetos aprovados vindo da prefeitura, é porque os projetos são bons e os vereadores entendem que são importantes para a cidade. Como na grande maioria, e eu vou lhe dizer, sem medo de errar aqui, mais de 90% dos projetos encaminhados pelo Executivo foram aprovados na Câmara por unanimidade, com o voto da oposição também. Então, isso prova que os projetos são bons. Ninguém vai de encontro a um projeto bom porque ele é do prefeito, ou porque ele não é do prefeito, ou porque ele é de vereador A, de vereador B ou de vereador C. Isso não existe. Então, talvez seja uma fala política, né, de alguém que não tenha, talvez, o conhecimento necessário e esteja fazendo falas políticas. Mas o que existe quando se chega um projeto na Câmara, esse projeto precisa cumprir os requisitos legais. Ele passa pelas comissões que manda o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. Então, todos os requisitos formais, eles são cumpridos para depois ir para plenário. Nessa legislatura, houve e haverá, enquanto eu estiver lá, projetos que a gente vai dar uma celeridade maior, porque são importantes para a cidade e vai ser dado. Agora, sempre conversados com a oposição, conversados com a base de governo, conversados com os líderes partidários, porque a gente não está preocupado em fazer política dentro da Câmara, a gente está preocupado em levar ações que melhoram a qualidade de vida do povo recifense. Então, isso, tenho certeza que, durante essa legislatura, todos os vereadores e vereadoras, sendo ele de oposição ou de governo, trabalharam muito pela cidade e a gente pôde entregar muita coisa positiva. E não é à toa que o prefeito está aí com essa aprovação, né, de quase 90% da população do Recife. Está aprovado porque as pessoas reconhecem o trabalho que foi feito e reconhecem também, através dos seus vereadores, o trabalho que vem sendo feito na Câmara. Então, nunca houve nenhum atropelo da prefeitura, nunca houve nenhuma tratorada da prefeitura e nunca houve nenhum vereador coagido a votar com a prefeitura. Se vota, é porque está consciente de que aquilo é o melhor para a cidade. Boa. E aí, tivemos aqui um convidado, o Matheus. Quem gosta de falar muito isso é Lucas, é o nosso outro comunicador aqui. Ele disse o seguinte, ele disse que a oposição no Recife ela é desqualificada. Rinaldo Júnior, vereador da base, esteve aqui e ele disse que essa fala foi dele. Que Matheus ele apenas externou a fala que é de Rinaldo. E aí, na verdade, essa questão foi perguntado também aqui a outros vereadores da base que aqui estiveram. Na verdade, essa desqualificado que ele fala não é a pessoa, não é o mandato. É apenas que não é aquela oposição firme, não é aquela oposição... digamos assim, é uma oposição só para dizer que sabe? O que é que você acha dessa fala? Você acha que a oposição, ela de fato é desqualificada ou não? Não, eu não acho que a oposição seja desqualificada e nem usaria esse termo. O que acontece de fato é que, primeiro, é preciso, é necessário e é bom ter oposição. Fato. Certo? Isso é um fato. A gente vive no Estado democrático e a oposição ela é salutar. Se não tiver uma ditadura, né? Exatamente. Agora é muito difícil você fazer oposição quando você tem um prefeito avaliado por 90%, avaliado positivamente por 90% da população. Então é difícil você fazer oposição. Tem coisa errada na cidade? Tem, claro que tem. O prefeito não é mágico. Ele não vai pegar todos os problemas da cidade e vai resolver em 4 anos. Agora existem problemas, mas existem muitas soluções.
né? E os problemas eles estão sendo enfrentados como devem ser. E aí, de fato, a oposição ela fica encurralada. Então, eu não vejo uma oposição como desqualificada. Eu vejo uma oposição como neutralizada, digamos assim. E vejo até gente que está na oposição com muita vontade de fazer parte do governo. Né? Talvez, numa questão de tempo, isso aconteça, mas essa é a verdade. Inclusive, a gente viu o caso recente de um vereador que era da oposição se integrou à base governista. Então, é difícil você fazer oposição com quem está fazendo tanto pela cidade, com quem está trabalhando tanto e com quem as pessoas reconhecem como um grande gestor, inclusive considerado o melhor prefeito do Brasil. Fica difícil. Pois é. E aí, quer dizer que a base vai aumentar, Não, tô dizendo que tem muita gente que está querendo vir para cá. Tô dizendo que a base vai aumentar agora. Tá boa. Pensei que ia tirar um furo aqui do presidente, mas ainda não. Vamos ver. E aí, presidente, lá no início, falamos aqui de... O senhor falou, na verdade, de futebol, isso vamos deixar para depois. Vamos entrar no futebol. Torce para algum time? Torço, rapaz. Sou apaixonado pelo Santa Cruz Futebol Clube. Eu pergunto isso, mas todo mundo já sabe, já conhece. Sabe. Filho de Romerito, Público e notório. Ex-presidente de Santa Cruz. E aí, como é que é? Mas sempre facido ou aquele... Porque teve vereador aqui que disse, rapaz, eu sou, mas só torço. Assíduo, vou para campo. Tenho meu filho de 5 anos que tricolou também. Esse tá tendo dificuldade de ver o jogo do Santa. O Santinho de férias aí um tempo maior. Pergunta sempre quando o Santa vai jogar. Mas lá em casa não tem isso, não. Todo mundo tricolou, vou para jogo. Gosto muito de futebol. A gente tá vivendo um momento de turbulência, mas espero que passe o quanto antes para a gente voltar a viver os momentos de glória. Ele também gosta de futebol? Gosta muito de futebol. Fica o convite. Se quiser ir para jogo do esporte, fica à vontade. Eu busco em casa, levo em casa e vamos embora. Gosto de futebol, mas rejeito o convite, deixa eu assistir na televisão. E aí, a gente... quando eu começo a falar aqui de futebol, o pessoal aqui, ele já começa a rir, porque é uma tecla que eu gosto de bater muito. É nisso. Porque eu acho que o nosso futebol ele está muito em decadência. Rinaldo, quando aqui esteve, disse que é um fato, que o futebol de Pernambuco, ele hoje briga pela 3ª posição com o Alagoas. Isso é muito triste pra gente que gosta de futebol. No Nordeste, né? Exatamente. No Nordeste estamos brigando com o Alagoas aí. Pra gente que gosta de futebol, isso é muito triste, porque já fomos o estado, assim, primeiro lugar. As pessoas temiam quando vinham jogar contra os 3 times da capital. Tivemos um fato aí que eu acho muito importante falar, que é a ascensão do Retrô, ou seja, tínhamos tudo para ter 4 times grandes brigando ali pelo protagonismo, mas não é a realidade. Eu sou torcedor do esporte e, mais rivalidades à parte, eu fico muito triste quando eu vejo a situação do Santa, que está aí sem calendário, porque isso não afeta somente o futebol. O senhor que é parlamentar sabe disso, sabe quanto afeta a vida das pessoas que dependia daquele jogo que ia acontecer naquela sexta-feira à noite, naquele sábado, aquele domingo. A tia que ia vender cerveja, que ia vender espetinho, ou seja, aquilo ali, aquela renda extra dela já não tem mais. E aí, se ela não tem aquela renda extra, ela já não compra naquele mercadinho da comunidade. E aí, aquele mercadinho, enfim, vai girando a economia de forma muito bruta. E aí, o esporte tá naquela, sobe, quando sobe, cai no próximo ano, aí passa 3 anos para subir, aí briga para não subir, fica naquela, o Náutico na Série C, aí briga para não cair, medo de ir para a Série D, não sabe se vai subir, se vai se manter, enfim. Tá um caos o futebol de Pernambuco. Como é que o senhor avalia esse nosso cenário? Concordo com tudo que foi dito. Primeiro que o futebol, ele vai além de ser um esporte, ele é uma paixão. É uma paixão do brasileiro, uma paixão do recifense. A gente tem aqui no Recife 3 grandes clubes. Isso acontece em poucas cidades do Brasil. E passa a ser um assunto de interesse público. Porque, além de ser uma paixão, além de ter o envolvimento de muita gente, ele passa também por essa questão que você falou de ter um comércio ativo para isso. O comércio informal ao redor do estádio, mas o comércio formal também, o que se vende dentro do estádio, os bares do estádio funcionando, os ingressos são vendidos, quantos empregos geram, as pessoas que trabalham nas catracas, na bilheteria e tal. Então, quando o Santa para de jogar, por exemplo, um grande número de pessoas são atingidas com isso.
E a gente está vivendo um momento terrível no futebol pernambucano. Santa Cruz sem calendário, pela primeira vez na sua história. O Náutico brigando para não cair para a Série D. O Sport, que é um time mais arrumado, um clube mais arrumado, mais organizado. Muito se dá por conta da entrada do Clube dos 13, à época. E terminou ficando muito mais organizado do que os outros dois. Mas também vive um momento, sobe, não sobe. Ano passado não subiu por pouco, permaneceu na segunda divisão e por aí vai. Nós temos que acreditar isso, especialmente a Federação Pernambucana de Futebol. Eu sou um crítico ferrenho e talvez até o primeiro crítico ferrenho, né, a tornar público o descaso da Federação Pernambucana com o futebol. A gente tem um presidente que não gosta de futebol, ele gosta do cargo de presidente, mas ele não gosta do futebol pernambucano. Até porque se gostasse já tinha pedido para sair. Porque não é possível que alguém ache que tem a condição de ser presidente de uma federação onde nenhum torcedor do nosso estado reconhece o trabalho dele. É impressionante. Pelo contrário. Critica. Em todo canto, critica. Em todo canto, sabe que ele é o coveiro do futebol pernambucano. É quem está enterrando o futebol de Pernambuco. E eu tenho dito isso várias vezes, publicamente. Participei de uma audiência pública na Assembleia sobre a segurança em dias de jogos de futebol em Pernambuco. E, para minha surpresa, ele fez uma fala onde não havia violência em dias de jogos de futebol em Pernambuco. Então ele está indo para outro lugar. E aí, quando eu tive a oportunidade de falar, eu perguntei o que era que a gente estava fazendo ali reunido, se não havia violência em dia de jogos de futebol. Estava reunido todo o poder de segurança pública do Estado. Ministério Público, Polícia Militar. Polícia Militar, Polícia Civil, deputados, vereadores, Federação Pernambucana. E ele disse que não havia violência em futebol. Eu perguntei onde era que ele estava vivendo. E, não para minha surpresa, porque eu já conheço, quando eu comecei a fala, ele se retirou da sala, porque não aceita crítica, porque não aguenta ouvir a verdade e porque talvez saiba que está pelo caminho errado. Mas em nada evolui. Então, eu sou um ferrenho crítico da federação. Acho que a federação tem toda a responsabilidade. Não pode uma federação ter 15 anos de superávit no seu balanço financeiro e os clubes viverem com o pires na mão, devendo tudo. Taxa de regularização de jogador, um absurdo, a mais cara do país. A federação com os cofres cheios e os clubes com os cofres vazios. Então é um absurdo. O culpado se chama Evandro de Carvalho, mais conhecido como Evanóquio, aquele que só faz mentir em Pernambuco sobre futebol. Eu digo o seguinte, que aqui em Recife, a Prefeitura de Recife fez mais pelos 3 clubes da capital do que a federação. Ela doou 1 milhão para os 3 clubes. Então ela fez mais em pouco tempo de gestão do que a federação em 12 anos. Eu também sou muito crítico à Federação Pernambucana. Eu acho que Evandro faz muito mal ao nosso futebol. Muito mal mesmo. Eu fui para uma reunião do conselho. Eu sou conselheiro do esporte. E aí, numa das reuniões do conselho, ele falou que sobre a segurança pública, uma das soluções para acabar com a violência era a torcida única. E aí usou São Paulo como exemplo. Disse que São Paulo diminuiu em 70%, foi 60% o índice de violência. Eu quero saber que mundo é esse que você colocando a torcida fora do estádio, colocando uma torcida só dentro do estádio e excluindo a outra. Ou seja, o meu direito de torcedor é saciado e aí a violência vai acabar ou não vai ter violência. Acho que isso é outra forma de você... Sim, ainda teve mais. Ele disse que assumiu o fracasso enquanto autoridade ali de presidente da federação. E aí disse, de fato a gente não fracassamos, a gente tem o que fazer. Tem mais o que fazer. Jogar a toalha. E aí eu disse, então, saia. Fracassou porque nunca enfrentou o problema. Sempre fez falas midiáticas para chamar a atenção da imprensa, mas nunca enfrentou o problema na sua raiz. Fracassou porque não tem coragem de enfrentar. Fracassou porque nunca quis tomar conta
e fazer o papel que é devido ao presidente da federação. Torcida única é o fim do futebol. O futebol é feito para torcida. Não tem sentido o torcedor ficar em casa. E qual é o sentido do futebol? É vender? É televisão? É dinheiro? Porque a Federação Pernambucana só pensa no financeiro. Só pensa em dinheiro. Só faz as coisas com base nos recursos que irá receber. Essa é a finalidade da Federação Pernambucana. Então a gente precisa focar no torcedor, em quem vai ver o espetáculo, em quem é o maior beneficiado do espetáculo. O futebol é o torcedor. Então torcida única é o fim do futebol. Torcida única é o maior atraso que pode acontecer. E principalmente quando a decisão é tomada com base no autoritarismo, sem nenhum estudo técnico, sem nenhuma base para fundamentar uma decisão dessa. Isso não é dito por mim, não. Isso é dito por ele. Ele disse que a torcida vai ser única porque é uma decisão minha e acabou. Pronto. Então é desse jeito que ele toma conta do futebol. Com muito autoritarismo, com pouca condição de trabalhar, com pouca excelência, com pouca eficiência. Ele é incompetente e está acabando o futebol pernambucano. Pois é, eu acompanho, não é de agora, essa sua crítica à Federação Pernambucana, também total com essa crítica. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, acho que, se me corrija se eu estiver errado, uma das poucas vezes, enquanto presidia a sessão, o senhor saiu, pediu licença, desceu, e aí eu acho que assumiu ali se retirou do papel de presidente e assumiu o papel de vereador do Recife para fazer uma crítica à Federação Pernambucana. Eu acho que essa tomada do poder quanto parlamentar, do poder legislativo, não institucionalmente da Câmara, mas um vereador, ter essa postura, né, isso vai também minando outros vereadores a entenderem, e eu acho que eu, como torcedor, eu acho isso muito importante, porque é uma voz, uma autoridade lutando pelo torcedor quando vê seu direito saciado por uma decisão autoritária de um presidente que diz que não vai ter torcida adversária porque ele não quer. Então, E eu estou falando aqui como torcedor mesmo e agradecendo essa luta em prol do nosso futebol, porque eu acho que a gente está indo muito de mal a pior. Né? Eu não vejo perspectiva de melhora nos próximos anos do nosso futebol. O cenário que hoje eu vejo no Santa Cruz é estarrecedor. Você, torcedor do Santos, deve saber melhor do que eu disso que eu estou falando, mas não vai ser fácil próximo ano. Próximo ano tem calendário, mas esse ano sem calendário vai ser muito danoso ao Santa Cruz, para o cofre mesmo, para o dinheiro. Se você não tem recurso, você não tem como contratar. Se você não contrata, você não tem um time competitivo. Se você não tem um time competitivo, você corre risco de não subir. Aí se você não sobe, você corre risco novamente de ficar sem calendário. Ou seja, é uma cadeia gigante que, por conta de um ano, de um desastre, de uma federação que não dá assistência ao seu federado, você pode ter aí uma decadência de anos e anos. Então, um agradecimento aí pelo seu mandato de estar lutando aí pela voz do torcedor. Acho que fazia tempo não, acho que eu não lembro de ter visto. Posso estar enganado de não lembrar agora, mas não lembro de ter visto uma autoridade parlamentar tomar essa voz e estar lutando em prol do torcedor pela nossa garantia mesmo, pelos nossos direitos. Obrigado, Caio. Eu acho até que essa sua opinião é a opinião de quase todos os torcedores do nosso estado. Inclusive, depois da minha fala na Câmara, os vereadores se atentaram mais para o que acontece aqui. Outros deputados também se atentaram. E isso, assim, trouxe à tona esse assunto. Né? E eu não vejo ninguém elogiando ou parabenizando ou concordando com a forma com que a Federação Pernambucana vem sendo gerida. Quem eu escuto elogiar é de gente que é muito próximo, de que trabalha junto, de que depende de alguma forma. Ou um amigo, né? Mas o torcedor, o real torcedor, ele não aprova. Então, é lamentável que a gente esteja passando por isso. Acho que precisa ter uma intervenção de muitas outras forças para a gente poder tirar Evandro daquele lugar. Ele não tem condição de continuar, não tem a mínima condição. Os clubes também precisam se posicionar. Também acho. São filiados, precisam da federação, vivem com o pires na mão, porque o sistema é feito para ser assim, é por ele, mas precisa ter a coragem de enfrentar.
de enfrentar, porque nós estamos indo para o fundo do poço. O Santa já está no fundo do poço, precisa se reerguer, e o futebol pernambucano todo está indo para o fundo do poço. Eu não vejo uma ação feita para melhorar o nosso futebol. As nossas categorias de base, elas praticamente inexistem. Não há uma competição decente, não há um incentivo para a formação de atleta. O que a gente viu no Campeonato Pernambucano é uma verdadeira bagunça. Jogo sendo mudado quase todo dia. A tabela ninguém sabia. O torcedor não sabia quando ele ia para o campo. Todo dia mudava o jogo. É um absurdo. Então, o Santa Cruz começou jogando no seu estádio. No meio da competição teve o estádio interditado. Como é que ele começou a jogar, então? Como é que ele teve a liberação? Ou seja, o torcedor que estava lá corria risco. Pois é. Então, botou o torcedor em risco. É um absurdo do absurdo. Tudo que era possível fazer de lambança no Campeonato Pernambucano foi feito. O campeonato virou se apequinou. Campeonato tradicional no Brasil, um dos mais respeitados do Brasil. Repito, um estado que tem 3 grandes clubes. Poucos estados no Brasil têm 3 grandes clubes. Pernambuco tem, mas está indo de ladeira abaixo por conta de uma federação, de um presidente de uma federação que não está preocupada com o futebol, se preocupa com o financeiro. Inclusive, tem várias denúncias contra ele, da gestão CBF, escritório particular. É uma confusão. É uma confusão que precisa ser aprofundado. Mas a gente precisa fazer uma intervenção no futebol, porque Evandro já está sendo o coveiro do futebol pernambucano e vai levar o futebol pernambucano à falência. É isso. Também concordo 100% com o que o senhor falou. Mas entrando aí, saindo desse viés de futebol, que pra mim era um hobby, hoje em dia não é mais com o nosso futebol. Eu gostava de ir a campo, era uma coisa que eu distraía, tirava onda, brincava, me aperreava, mas hoje em dia está sendo mais de aperreio do que distração. Mas aí, tem algum hobby que gosta de fazer? Um esporte, um momento de lazer? Gosto, cara. Eu gosto de bater uma peladinha, apesar de fazer tempo aí que eu não bato uma bolinha, mas gosto. Ator que é atacante, meio de campo, zagueiro? Fazendo gol, né? Fazer gol. Gosto de jogar peladinha. Gosto dos esportes de maneira geral. Estava jogando tênis. Gosto de todo tipo de esporte. Sempre gostei, sempre pratiquei a vida toda. Hoje a gente, quando tem um tempinho mais livre, a gente gosta de estar com a família mesmo, de estar... Meu menino é doido pro futebol, a gente sempre bate uma bolinha. Procura ficar mais recluso para poder suprir essa ausência. Mas o futebol acho que é o meu maior passatempo. Tanto ou assistindo ou jogando é o maior passatempo. A gente gosta de jogar, gosta de assistir, gosta de estar por dentro das atualidades, né? Ver os times, Brasil afora, Campeonato Brasileiro, gosto sempre de estar acompanhando. Boa. E aí no início o senhor falou das amizades, aquela turma de colégio que mantém... Na política, deu para fazer boas amizades ou cada um no seu quadrado? Não, deu para fazer sim. Você citou aqui um perfil que a gente tem ali na Câmara de pacificador, de apaziguador, de conversar com muita gente, de fazer as coisas fluírem de maneira natural, de criar um ambiente positivo dentro da Câmara. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso com toda dificuldade, com todo acirramento. A gente tem um clima amistoso, um clima bom. E, com certeza, ao longo desses 12 anos aí que a gente está na política, a gente tem feito bons amigos. É claro que cada um tem sua posição, cada um defende o seu mandato, cada um tem os seus interesses, mas a amizade ela vai além disso. Então, a gente fez bons amigos e saiu de casa sempre pensando em fazer novos amigos, em tratar as pessoas bem. E eu acho que isso não é da política, eu acho que isso é da formação da vida. A gente criar boas relações, ter boas relações. A vida da gente se resume ao relacionamento. E acho que por onde a gente passa, a gente faz bem isso. Boa. Eu vejo que tem uma ligação muito boa com o prefeito, João. Hoje pode dizer um amigo ou não, tem relação porque eu sou presidente e ele é prefeito? Não, posso dizer que foi criada uma relação de amizade, sim. Foi criada uma relação de amizade através de uma relação de confiança que foi criada, foi estabelecida. Eu ocupo um cargo de extrema importância para a cidade. O prefeito ocupa também um cargo de extrema importância. A gente sabe do mal que um pode fazer à cidade se não fizer o seu trabalho bem feito. E a gente precisa somar esforços. Como eu disse, a gente tem que pensar em se juntar com quem quer o bem da cidade.
E essa relação ela foi construída de maneira natural. O prefeito confia muito na gente, no trabalho da gente. A gente também confia muito no trabalho do prefeito. Essa relação se estabeleceu. É uma relação de muita cordialidade, de muito compromisso com a cidade, mas uma amizade que se fortalece a cada dia. E a gente tem muito orgulho disso, orgulho de fazer essa amizade, não só com o prefeito, mas com vários secretários da prefeitura, com pessoas que trabalham e não são secretários, mas que dedicam parte da sua vida ali, exercendo uma função importante para a cidade, para que as políticas cheguem na ponta, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam do poder público. E a gente, por onde passa, tem criado essas relações. Boa. A gente, quando vem um vereador aqui, principalmente aqui de Recife, a gente pergunta se tem alguma história, aquele famoso buraco frio. E hoje a gente tem o presidente da casa. Os bastidores, ele chega assim, encasgou. Os bastidores da política daquela Câmara de Vereadores. Mas, assim, a gente sabe que tem... o que acontece no buraco frio, eles ficam no buraco frio, mas uma história engraçada, seja com o prefeito João, ou seja, na política, aquelas andanças. Sempre tem umas historinhas nas nossas andanças políticas que, rapaz, teve naquele dia um episódio. Tem muitas histórias, né? Ao longo desse tempo a gente vai tendo histórias e histórias. Lá na Câmara sempre teve alguns vereadores que eram bons de contar história, de fazer piada, de contar até os casos da vida de maneira mais descontraída. Agora você me pegou de surpresa aqui para lembrar de uma, mas acho que uma que, até do prefeito João Campos, e voltando ao assunto do futebol, aquela que o torcedor pergunta a ele, você está resolvendo a cidade toda, quando é que vai resolver o Santos? Ele disse, rapaz, aí é mais difícil. Foi um dos vídeos mais vistos até na rede social dele. Tamanha comoção com o nosso Santinha. Mas tem muita história, a gente anda muito, conversa com muita gente, tem histórias engraçadas, mas também tem histórias muito tristes e tem histórias também de muita emoção, de muita superação. Eu tive recente numa entrega de uma obra de contenção de barreira que foi muito emocionante. A moradora já estava desacreditada, já tinha pedido a tanta gente, já tinha passado muitos políticos e não conseguia resolver. E a gente conseguiu, através da prefeitura, indicar uma obra. A Defesa Civil foi lá, fez um levantamento e tal, e a obra saiu. E quando a gente foi fazer esse anúncio junto à moradora, ela se emocionou bastante, junto com toda a família e tal. E foi muito marcante para mim, porque é um combustível que a gente precisa. A gente falou aqui durante toda essa conversa de tantas dificuldades que a gente tem. É a família que é colocada de lado, o tempo que é curto, toda a dificuldade que a gente tem para exercer o trabalho da gente. E quando a gente consegue sentir a emoção das pessoas nas entregas, a gente vê que o caminho está sendo o caminho certo. Eu disse, já me perguntaram, Merinho, você já imaginou o dia que você vai sair da política? Eu disse, o dia que eu vou sair da política é quando o meu trabalho não conseguir mais brilhar meus olhos. É quando eu não conseguir mais sentir alegria em fazer as entregas que a gente faz. É quando a emoção das pessoas que são afetadas com o nosso trabalho passar a não me emocionar mais. Perdeu o sentido. Eu acho que a gente vive bem essas emoções. As pessoas enxergam na gente como uma esperança, alguém que pode ajudar a transformar vidas, a transformar os locais que elas vivem, principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade. E eu acho que esses são os contos que mais emocionam, que mais fortalecem a gente na vida pública. Não é fácil a gente sair, por exemplo, para uma agenda de Dia das Mães, de Dia das Crianças, de um domingo de casa, onde a família está toda reunida, a gente precisa sair para cumprir os compromissos que a gente tem na rua. Não é fácil, mas quando a gente chega no carro, que está se deslocando e que lembra que, vou chegar lá e as pessoas estão esperando de mim alguma coisa. As pessoas estão me esperando porque acham que a gente pode fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o combustível que a gente tem, e é o que faz sentido a gente estar na política, a gente enfrentar dificuldades, a gente levar para as pessoas essa melhoria. Então, a briga é constante, a gente entrega uma obra, olha para o lado, tem mais várias outras a serem feitas. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque a gente, quando bota nas redes sociais da gente uma entrega importante, nesse mesmo dia a gente é procurado por muita gente. Você conseguiu fazer tal, porque não faz a minha, faz a minha, faz a minha.
e a gente pega, faz a relação, vai para cima, conversa com a prefeitura, faz toda a tramitação que precisa ser feita para que a gente possa estar atendendo mais pessoas, né, quanto mais a gente puder. Então, combustível é esse. Eu acho que a história da política é essa. É a gente se manter firme e sabendo onde a gente quer chegar, sabendo o que a gente quer fazer. No dia que isso se tornar uma obrigação chata, está na hora de mudar, está na hora de sair da política, a gente cumpriu o papel da gente e vai buscar outro caminho. Mas acho que a gente ainda tem muito chão pela frente. Perfeito. A gente um dia vai arrancar uma história do Buraco Frio, da Câmara de Vereadores. Todos eles vêm aqui, fala, e não conta nenhuma história do Buraco Frio. Mas, presidente, você falou aí quando perder esse tesão, quando perder essa vontade, esse brilho nos olhos, é hora de parar. Mas aí a gente tá aqui se caminhando esse início do fim, eu costumo muito dizer isso. E aí casou muito com esse tema que a gente vai abordar agora, que é qual o legado, né? Qual o legado o senhor pretende deixar na política quando chegar esse dia e dizer assim, ó, cumpri meu papel, minha missão, e aqui pra frente eu sigo outro rumo de vida? Acho que o legado que a gente deixa na política, ele não é construído da noite pro dia. Ele é construído com uma série de ações que você faz ao longo da sua vida pública. Desde o primeiro dia que eu entrei na política, eu entrei com um propósito, né, de ajudar as pessoas, de estar próximo, de poder representá-los. Eu nunca, Caio, apesar de ser político, né, e ter o estigma do político prometer tudo, eu nunca prometi a ninguém o que eu não podia cumprir. Eu explico todos os passos das obras que as pessoas pedem. Eu explico todos os passos das situações mais difíceis que as pessoas pedem. Eu costumo dizer que não é porque eu sou político que eu tenho que dar sim a todo mundo. A gente tem que falar a verdade, falar o que pode e também o que não pode. É verdade. E ao longo desse caminho que a gente está trilhando, que é um caminho curto, né, são 12 anos, 3 mandatos, a gente pretende disputar a eleição para ir para o 4º mandato de vereador, a gente tem construído uma relação muito próxima com as pessoas. Muita responsabilidade envolvida e muita verdade no que a gente diz. E essa verdade, ela começa a ser observada, né, pelos eleitores, pelas pessoas que estão acostumadas a ouvir uma situação diferente e a passar a interpretar de outra maneira e cobrar mais da política, né? Você chega aqui e fala a verdade, por que os outros têm dificuldade nisso? Eu não posso falar dos outros, eu falo do que a gente tem construído. E fazer a construção com a verdade é o melhor caminho. Então, o legado que a gente vai deixar para a política é que a gente pode ser político falando a verdade com as pessoas, conversando com as pessoas e fazendo o que tem que ser feito. Eu saio de casa todos os dias, pensando em melhorar a qualidade de vida do recifense. Acho que a gente vai, ao final desse 3º mandato, deixar muita coisa feita na cidade. Muita obra importante entregue ao cidadão recifense. Eu costumo dizer que só se pode pedir voto uma vez, que é a primeira vez, onde você ainda não teve a oportunidade de ser vereador, onde você quer se colocar como representante das pessoas. Da segunda em diante, você tem que prestar contas do que foi feito. E as pessoas avaliarem se o que você fez merece ser dado continuidade ou não. Eu tenho muita convicção do meu trabalho. Eu sei que muita gente teve sua vida melhorada através do nosso trabalho, da nossa representatividade, do que a gente tem feito, de ser esse elo de ligação das pessoas, das comunidades, dos bairros do Recife, das entidades, dos segmentos com o poder público. O vereador é o elo mais próximo, é aquele que está conversando olho no olho com o cidadão, com o eleitor, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tenho a convicção que o meu trabalho ele é muito importante para a cidade, que as pessoas vão reconhecer isso novamente e que a gente vai continuar a nossa luta, continuar lutando por mais qualidade de vida para o recifense. Perfeito. E aí, para encerrar, a gente sempre pergunta, Romerinho, que é a pergunta tema do nosso podcast. E aí, para você, na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Acho que tudo é política. A política ela é feita em todos os momentos da nossa vida, até quando a gente não percebe. Se a gente convive em família, a gente precisa fazer política dentro de casa. Se tem lá um casal, um pai, a mãe, um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, ou que forma seja a família, há política dentro de casa. Há conversas,
a concessões, né, a acordos. Então, tudo na vida é política. Não se engane quem pensa, estou cansado da política, não quero saber de política. É o maior erro que alguém pode cometer. A política, ela existe, o nosso formato da política do nosso país, ele existe, e quem não está interessado na política está deixando de cuidar do futuro do nosso país. Está dando a oportunidade e o direito que ele tem a outra pessoa decidir por você. Então, isso eu digo sempre. Estou chateado com a política, não quero saber. É o maior erro que alguém pode cometer. Você tem que saber da política para saber escolher os seus representantes. Né? Se a política vai mal, é porque foi mal escolhido. E as pessoas precisam saber em quem votou e acompanhar o que esse político vem fazendo, para ter a oportunidade de decidir se vai continuar ou se vai trocar. Então, tudo na vida é política. A gente vive, né, num Estado democrático que precisa fazer política todos os dias, seja de fato na política partidária, ou seja, na política do dia a dia. Vivemos em uma sociedade. E para viver em sociedade tem que haver concessões, acordos, regras e cumprimentos. Isso já é política. Verdade. Eu digo que só não tem política em casa. Porque não tem brecha para discussão. A gente fala que a mulher manda e aí... Às vezes com o filho tem política. Não, exatamente. Mas em casa não tem, não. Às vezes a gente tenta argumentar e tal. Ela finge que deixa a gente escolher uma, a gente fica feliz e pronto. Mas é uma política autoritária, mas tem. Mas tem. E aí, gente, é isso. Estamos chegando aqui no final. Agradecer, Romerinho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua vinda aqui no nosso programa. Sei que tá uma correria danada, tá uma loucura a vida de vocês. Pré-campanha é uma... Eu costumo dizer o seguinte, a pré-campanha ela é ali, no papel, mas na prática você não para de fazer política. Né? Começou o mandato, começa, aí continua, e aí tem que conciliar o mandato, presidência e reuniões. Que aí você tem que ir para a rua, falar com o povo, prestar conta e para as pessoas se confiarem novamente, renovar aquilo que foi colocado anos atrás. Então, eu sei que não é fácil, sei que a agenda não tá fácil, tá corrida, tá apertada. Então, eu lhe agradeço novamente por você ter vindo, estar aqui com a gente, esse momento para a gente bater esse papo, falar um pouco sobre vida, sobre política, sobre gestão, sobre presidência e sobre futebol, né, que infelizmente está nesse caos. Então, valeu. Que aquela câmera ali para vocês, vai deixar uma mensagem para a galera, de agradecimento, fica à vontade. Primeiro eu agradeço o convite, né? Nem tudo é política, a gente nessa vida corrida que é, mas fiz questão de vir aqui para achar um espaço importante, democrático, uma conversa leve, tranquila, falar um pouco do nosso trabalho, dos nossos hobbies, falar um pouco do futebol também, que é a paixão de todo brasileiro, todo recifense. Agradecer a todos que acompanham o meu trabalho, que confia na gente, que dá a oportunidade de a gente poder representar. Tenho certeza que a gente vai seguir adiante com muita luta, podendo prestar conta do nosso mandato, mostrar o que a gente tem feito. Tenho convicção de que o que a gente faz no Recife é um trabalho muito sério, que impacta na vida de muita gente e que, junto ao prefeito João Campos, a gente vai continuar essa luta, podendo ajudar muito o Recife, fazendo entregas importantes e estando sempre ao lado daqueles que mais precisam. Obrigado pela oportunidade. Quem acompanha o Nem Tudo é Política e não acompanha ainda as nossas redes sociais, eu faço um convite, né, para que possa nos seguir, nos acompanhar e ter a convicção de que vai estar ao lado de alguém que se dedica muito ao Recife e que quer sempre o melhor para a nossa cidade. Obrigado. Faltou o arroba. Romerinho Jatobá Oficial. Vamos colocar, tá? O arroba do Romerinho do Instagram. Instagram, só tem essas redes sociais? Romerinho Jatobá Oficial no Instagram, Romerinho Jatobá no Facebook, no TikTok, Tem TikTok todas também, as redes, no X, em todas as redes a gente tá lá presente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Estamos também no Spotify, no YouTube, no Instagram. Nos siga lá também, @_ Nem Tudo é Política. Siga também Romerinho, acompanhe o trabalho dele, vereador, presidente da Câmara de Vereadores. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!